Algumas pessoas acreditam que o consumo de proteínas na dieta está diretamente relacionado ao aumento da massa muscular. Essa crença equivocada é particularmente comum entre pessoas que praticam musculação, que frequentemente consomem grandes quantidades de proteína, suplementos alimentares e aminoácidos. A verdade é que ingerir proteínas por si só não constrói músculo nenhum. O que realmente promove o crescimento muscular é o estímulo do exercício, especialmente o treinamento de resistência. No entanto, as proteínas da dieta são um componente essencial para a construção e reconstrução muscular durante o processo de recuperação. Os aminoácidos são chamados de blocos de construção das proteínas, porque todas as proteínas são compostas por diferentes aminoácidos. Os aminoácidos são ligados entre si por ligações peptídicas, formando cadeias peptídicas, que é uma cadeia mais longa de aminoácidos. Os aminoácidos são unidos, formando essa grande cadeia, que a gente chama ou de polipeptídeo ou de proteína. Os elementos que compõem a estrutura dos aminoácidos incluem um grupo amino, em uma extremidade, um grupo carboxila, na outra extremidade, um carbono central, ou carbono alfa, e uma cadeia lateral. O que diferencia um aminoácido para o outro é a cadeia lateral. Em outras palavras, todos os aminoácidos possuem a mesma base. O que muda é a cadeia lateral. Única exceção é o aminoácido prolina, que tem uma configuração um pouco diferente. Aqui temos 3 aminoácidos para exemplificar as cadeias laterais diferentes. Nosso organismo utiliza apenas 20 tipos diferentes de aminoácidos para formar todas as proteínas. A albumina, por exemplo, é composta por aproximadamente 585 aminoácidos, sendo que esses 20 aminoácidos aparecem de forma repetida na estrutura da albumina. Os 20 aminoácidos são utilizados para formar tanto as proteínas do bife quanto as proteínas do tofu. O que muda realmente é o número de repetições desses aminoácidos e a disposição dos aminoácidos na cadeia polipeptídica. Os aminoácidos podem ser classificados como essenciais, condicionalmente essenciais e não essenciais. Dos 20 aminoácidos necessários no corpo para a síntese de proteínas e de outros compostos, 9 são essenciais na dieta de um adulto humano. Um aminoácido essencial é aquele que não pode ser sintetizado pelo corpo e, portanto, deve ser obtido através da alimentação. Os aminoácidos essenciais são histidina, isoleucina, leucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina e triptofano. Se a ingestão de aminoácidos essenciais for insuficiente, o organismo tentará conservar o máximo possível seus aminoácidos. Isso pode levar à desaceleração de produção de novas proteínas, como as proteínas dos músculos, dos órgãos, cabelos, unhas, etc. Chega um determinado momento que as proteínas do corpo começarão a ser degradadas para fornecer aminoácidos para funções vitais do organismo. Os efeitos dessa deficiência podem ser observados em casos de inanição ou quando uma pessoa segue uma dieta com quantidades extremamente baixas de carboidratos, calorias ou de proteínas. Agora falando sobre os aminoácidos condicionalmente essenciais. São eles: arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Esses aminoácidos condicionalmente essenciais, ou seja, tornam-se necessários na dieta em determinadas condições, como por exemplo durante o crescimento infantil, durante a gestação ou em algumas situações patológicas, como sepse, infecções e queimaduras. E quanto aos aminoácidos não essenciais? Esses aminoácidos não essenciais podem ser produzidos pelo nosso organismo e dessa forma não é necessário que venha da nossa alimentação. Esses aminoácidos incluem alanina, asparagina, aspartato, glutamato e serina. Agora, avançando na nossa discussão, quero falar sobre a digestão das proteínas da dieta. A digestão das proteínas começa na boca, pela digestão mecânica, que é a mastigação. Essa digestão vai continuar no estômago, por digestão química. No estômago, a ação do ácido gástrico rompe as ligações intramoleculares das proteínas, causando a desnaturação proteica, permitindo que a enzima digestiva pepsina degrade parcialmente as proteínas, resultando em estruturas com cadeias menores, que então passam para o intestino delgado. As proteases oriundas do pâncreas completam o processo digestivo, resultando na formação de aminoácidos livres, pares de aminoácidos chamados de dipeptídeos e grupos de 3 aminoácidos que são chamados de tripeptídeos. Esses podem ser absorvidos pela parede intestinal, só destacando que aminoácidos livres, dipeptídeos e tripeptídeos podem ser absorvidos pela parede intestinal. Embora os aminoácidos compitam entre si pela absorção, um grupo específico de aminoácidos maiores, conhecidos como aminoácidos de cadeia ramificada ou simplesmente BCAA, esses aminoácidos são absorvidos mais rapidamente do que muitos aminoácidos menores. Além disso, dipeptídeos e tripeptídeos são absorvidos mais rapidamente do que aminoácidos livres. Uma vez absorvidos pelo organismo, os aminoácidos são utilizados em diferentes funções, como sintetizar proteínas nos tecidos, por exemplo, nos músculos, sintetizar hormônios e enzimas, fornecer energia, transportar ácidos graxos e oxigênio, por exemplo, albumina e hemoglobina, respectivamente, servir como substrato para a produção de glicose na gliconeogênese,
manter o pH sanguíneo, onde os aminoácidos atuam como tampões, fornecer componentes necessários para a síntese de compostos não proteicos, por exemplo, alguns neurotransmissores e ácidos nucleicos. Qualquer excesso de aminoácidos é transportado para o fígado, onde o grupo amino é removido pela desaminação, deixando um esqueleto de carbono residual que pode ser convertido em glicose, corpos cetônicos ou ácidos graxos. Diferentemente das gorduras e carboidratos, que podem ser armazenados nas células, os aminoácidos, ao entrarem no organismo, são imediatamente utilizados para cumprir qualquer uma das funções mencionadas anteriormente. Qualquer excesso de aminoácidos é convertido em gordura. Em situações de jejum prolongado, o corpo pode recorrer às proteínas como substrato para produzir glicose. Isso implica na degradação de qualquer forma disponível de proteína existente no corpo, incluindo aquelas que formam tecidos vivos, como é o caso das proteínas musculares. É importante ter em mente que existe cerca de 1%, aproximadamente 170 a 200 gramas de aminoácidos livres nas células, que podem ser utilizados principalmente para reparo e manutenção celular. Referente à qualidade das proteínas. O valor biológico é um dos sistemas de classificação das proteínas, indicando a presença de aminoácidos essenciais e a proporção de proteína absorvida que se torna parte dos tecidos proteicos do corpo. Quanto maior o valor biológico, mais eficaz é a proteína em promover a construção e reparação dos tecidos corporais. Proteínas de origem animal, como ovos, leite e carne, geralmente têm valores biológicos mais altos, pois contêm os aminoácidos essenciais nas proporções mais adequadas para as necessidades humanas. Compreender a qualidade das proteínas é fundamental para a população em geral, mas muito importante para quem treina, ou para veganos ou vegetarianos. Todo mundo deve planejar a sua alimentação de forma eficaz, garantindo o consumo adequado, tanto em qualidade quanto em quantidade. Caso a pessoa não atinja a quantidade de aminoácidos necessária da dieta por dia, ela pode entrar em um balanço nitrogenado negativo. E nós não queremos isso. Para evitar isso, então, é necessário complementar as proteínas, que consiste em combinar duas ou mais fontes proteicas em uma mesma refeição, ou ao longo do dia, para compensar deficiências de aminoácidos essenciais presentes em cada proteína isoladamente. Por exemplo, arroz e feijão possuem limitações em diferentes aminoácidos, mas quando consumidos juntos, fornecem todos os aminoácidos essenciais. Se alguém consumisse apenas arroz como fonte de proteína, não obteria quantidade suficiente de lisina, o aminoácido lisina, o que prejudicaria a síntese proteica. Para concluir esse vídeo, as proteínas desempenham um papel fundamental na manutenção e reparação dos tecidos corporais, especialmente na construção muscular e no funcionamento de diversos processos metabólicos. Portanto, é crucial que cada indivíduo planeje sua alimentação de maneira eficaz, considerando tanto a quantidade quanto a qualidade das proteínas consumidas. Para aqueles que praticam exercício físico, para os veganos ou vegetarianos, a atenção à combinação adequada de fontes proteicas torna-se ainda mais relevante. O equilíbrio nutricional, aliado ao entendimento das necessidades proteicas do corpo, contribui para o bem-estar geral e para atingir os objetivos relacionados à saúde e ao desempenho físico. Muito obrigado pela atenção, beijos, abraços e até!